Bom dia! Estamos chegando para o nosso primeiro dia de aula, onde nós vamos falar sobre o Código da Vida. Bora, vamos chegando. Bom dia, bom dia. Se você está aqui hoje às 6 da manhã, já existe algo diferente em você. E sabe qual é? A sua motivação, a sua decisão. Isso já é um ponto positivo para essa sua nova caminhada. Então, hoje nós vamos ativar oficialmente os códigos da nossa vida. Hoje a gente está fazendo a abertura oficialmente da nossa aula, que será todos os dias 6 da manhã, acionando os códigos da vida. Então, vamos aguardar o pessoal chegar, que agora está no nosso horário. Estamos chegando primeiro que o sistema, né? Vamos acordando, vamos aguardar o pessoal. Enquanto o pessoal chega, nós vamos falar sobre o nosso grupo. Como que vai funcionar o nosso grupo. Então, a gente vai funcionar assim. Durante 2 semanas, nós vamos fazer uma aula passando o Código da Vida todos os dias, às 6 da manhã, durante 2 semanas. Esse código, ele faz parte da nossa rotina, ele faz parte de como você faz o empilhamento da sabedoria. Como eu disse no meu live, no meu vídeo, todos que nós aprendemos são coisas que você vai adquirindo experiência e vai acumulando experiência, é o empilhamento de experiência, de conhecimento, que você vai se tornando uma pessoa que está com excesso de conhecimento e que você precisa transmitir. Então, esse excesso de conhecimento você faz com que você passe para pessoas, ajudando outras pessoas. Então, isso é o empilhamento de conhecimento que você não pode guardar para você, mas sim tem que transmitir para outras pessoas. Então, bom dia para vocês que estão chegando. Vamos começar nosso código. Vamos acionar o nosso primeiro código dessa semana de hoje, será sobre mentalidade. Mas antes de falar sobre mentalidade, vamos falar um pouquinho sobre que muitas pessoas, elas se sentem paradas no tempo, se sente cansada, se sente fraca. Por quê? Porque ela vive só no piloto automático. Então, primeiramente, a gente tem que conseguir desacelerar e sair do piloto automático. Esse é o primeiro passo para a gente poder acionar o nosso primeiro código. Por quê? Porque carrega muitas coisas a fazeres no seu dia a dia. E isso faz com que você não saia do piloto automático, né? Então, te impede de crescer, porque você faz sempre a mesma coisa. Então, por isso que nós vamos trabalhar esses códigos. Como eu já disse, nosso primeiro código hoje vai ser mentalidade, mas os códigos, eles são gerados um a um, só que eles, se você fazer a junção desses códigos e colocar em prática, ele dá resultado em todos os sentidos da nossa vida, tanto na área financeira, como na nossa área espiritual, como na nossa área social, conjugal e no nosso relacionamento. Por quê? Porque são os códigos que têm que ser acionados e muitas vezes nós não acionamos nossos códigos por falta de conhecimento mesmo. Então, qual seria esses códigos que nós iremos acionar durante o decorrer dessa semana? Hoje, primeiramente, vamos falar sobre o código da mentalidade. A importância de ter uma mentalidade boa, forte, né? E positiva, assim, num ponto de vista onde você consegue enxergar o seu lado e não ir do lado das manadas. Como eu disse, né, nós estamos aqui no momento em que nós acordamos primeiro que a manada, não é mesmo? Porque quem decidiu acordar antes do sistema para sair do abismo, né, é porque quer acionar o código. Se você está aqui hoje às 6 da manhã, primeiro dia, é porque você quer sair da manada, né, e quer se tornar uma pessoa que governa,
que está na frente das suas ações. Porque senão a gente vai continuar naquele abismo. E o que seria esse abismo? Então, não é a falta de dinheiro que leva você para o abismo, mas sim é aquela sua mente programada. Aquela sua mente que você já deixou ela estacionada, programada para o ano inteiro, para o dia inteiro, para a semana inteira, né? Então, isso daí é um abismo. Então, nós vamos fazer o quê? Tirar a nossa mente desse abismo. Vamos começar a programar a nossa mente diferente nesse ano de 2026. Vamos mexer com aquilo que virou automático, vamos refazer aquilo que está no sistema, do lado do sistema, que está te levando para o abismo, e vamos colocar em linha reta. Porque até então, você passou anos e anos, né, só fazendo o que tem que ser feito e não colocou em prática realmente o que é necessário para você, para sua vida, né, para o seu futuro. Porque nós estamos aqui de um jeito na correria do dia a dia, porque o sistema quer que a gente pensa que nós somos vítima. Então o sistema impõe isso para nós através de tudo quanto é mídia, que é que a gente se sente sempre vítima, sempre vítima. Mas nós não somos vítima, nós somos governantes. Para isso nós temos que acessar os nossos códigos. E o primeiro código será o nosso código da mentalidade, que sai da manada e foca no seu problema. E através de focar no seu problema, você vai encontrar a solução. E qual é a chave? Mudar de mentalidade. Você mudando de mentalidade, não é pensar positivo. Porque mentalidade não quer dizer, aquela pessoa é positiva, ela é otimista. Aquilo lá é momentos, são fases, porque tem momentos difíceis na vida que você não consegue ser uma pessoa positiva. Você não consegue ser uma pessoa otimista, porque você não acredita em si, no seu poder, no seu foco. Você acredita no sistema que está te levando para o abismo. Então, a chave é mudar a mentalidade e buscar ser, sim, uma pessoa que pensa positivo, uma pessoa que é otimista. E reprogramar aos poucos essas suas ações, em todos os momentos, tanto difíceis como fáceis. Por exemplo, se você governa, você já começou despertando às 6 da manhã, porque você decidiu acessar os seus códigos. Você já saiu da manada. Então, você começa a governar o seu dia, já começou a levantar mais cedo, já começou a governar seu dia, já começou a pensar diferente e já começou a agir de uma forma em que a maioria estão ainda dormindo, você já está agindo e programando o seu dia para um dia ser melhor do que ontem. Então, a mentalidade é a chave do nosso governo. A maioria das mulheres, ela vive no abismo. Por quê? Porque acredita que a sua realidade é fruto da sorte. Eu tô nessa vida porque eu não levei sorte na vida. Aí já vem todos aqueles porquês, né? Por isso, por isso, por isso. Não é mesmo? É a economia que não vai bem, é a falta de oportunidade, né? Mas, na verdade, são os códigos que são muito profundos os códigos não acionados que foram esquecidos. E nesse momento que for esquecido, não foi acionado, não age. Então parou no tempo. Então a sua vida é o reflexo exato da configuração mental que você programou. Então quando você programa a sua vida, a sua configuração mental é o que você vai ser. Então não é a falta de sorte, não é a falta de oportunidade, não é nada disso, simplesmente são a programação feita ou que fizeram para você na sua mente, que levaram você a estar no momento em que você está. Ou muitas vezes você mesmo não se chegou a pensar, a parar um pouco, sair do piloto automático, sair do corre-corre e pensar, será que é isso mesmo que eu quero para minha vida? Será que é isso aí mesmo que eu escolhi? Então, muitas vezes é porque também nós deixamos, né, de acreditar em nós mesmos e passamos a ser alienada do sistema, da sociedade e das pessoas. Então, por exemplo, tem mulheres que elas definem assim, o seu limite.
Por exemplo, assim, o dinheiro foge da minha mão, o governo só chega quando eu estou com o dinheiro na mão, e na realidade o dinheiro ele só faz parte dos seus códigos, porque ele só chega quando nós temos a programação mental bem feita, bem sucedida, quando nós sabemos fazer a administração do nosso dinheiro, da nossa vida, de tudo que nós vivemos no dia a dia. E muitas vezes a gente leva a vida assim, né? Do jeito que a vida me levar. Então, o dinheiro foge muito da nossa mão, por isso que o governo só chega a quem já se sente governante. Antes, ele não chega. Por quê? Porque se você tem aquele medo, você fala, meu Deus, eu não sei o que eu vou fazer. Eu tenho que fazer muita coisa, mas o dinheiro é pouco. Então, ele não chega, porque ele tem que sentir. Como diz que nós temos energia. Nós temos uma energia que a gente traz para nós. E essa energia é tudo aquilo que você fala e é todo aquele ambiente onde você vive. E essa energia que faz com que os seus códigos se alienem, fica acionado, fica direcionado. Então, tudo isso conta. Então, para sair, por exemplo, assim, o sistema quer que você seja reativa, né? A mentalidade do governo se torna proativa. Então, você não espera o dia ser bom, você comanda o seu dia. Então, o que acontece? Porque quando nós estamos no piloto automático, a gente está naquele dia só esperar, espero que hoje o dia seja maravilhoso, espero que hoje dê tudo certo no meu trabalho, espero que dê tudo certo hoje para lá e para cá. Você só espera. E se você é uma pessoa que já tem os seus códigos acionados, você não espera, você tem certeza que vai dar certo. Porque você já ativou o seu merecimento, o seu poder, você já ativou, né, aquele seu dia que vai ser bom. Então, você já tem a certeza, e isso daí traz a energia da certeza, traz os momentos de realizações. Então, por exemplo, para a gente começar a alienar os nossos códigos, então a gente tem que primeiramente sair das manadas. O que é a manada? Manada é aquilo que todo mundo faz igual e nós seguimos atrás. Porque se a manada faz tal coisa, porque é do momento, estamos fazendo igual. Mas se eu não for igual, vamos falar que eu sou isso ou aquilo, não importa. Na realidade, quando nós queremos construir os nossos códigos, acionar o nosso poder de governante e mudar a direção da nossa vida, sair dessa mesmice, nós temos que começar primeiramente saindo da manada. Aquilo que não te faz bem, aquela amizade que só te faz mal, aquele ambiente que você não gosta, mas você frequenta por isso, né? Aquela pessoa que toda vez que você está com ela, você tem que aguentar, né? Muitas vezes você fica, por quê? Porque senão vão falar isso ou falar aquilo. Então, primeiramente, você tem que ter esse poder de decisão. Não quero mais isso na minha vida. E daí você começa a limpar o seu caminho para você começar arrumar a sua meta. Como nós estamos no começo do ano, começo de janeiro, nós vamos começar ali a arrumar, direcionar todos esses nossos códigos. E os códigos, eles são muito, mas hoje, como nós estamos falando da mentalidade, nós vamos focar na mentalidade por enquanto. Então, primeiramente, você tem que ter a mentalidade do merecimento e do poder. Primeiramente, você tem que acionar isso hoje. Primeira coisa, eu mereço, eu posso, eu quero, eu consigo, porque é o merecimento, o poder que aciona o primeiro código. Então, no momento que você sente que você merece, que você pode, que você consegue, então tudo começa a se intercalar. Quando você levanta pela manhã, você que levantou 6 da manhã para assistir uma aula, que é acionando seu código, como você começa organizando o seu dia, 6 da manhã, você já começa se aceitando, dizendo para você mesmo que eu mereço acionar o poder, eu estou no governo da minha vida, das minhas coisas, e você já começa acionando os demais que possa vir a acontecer. Então, o que acontece? Quando nós falamos em acionar os códigos, existem vários códigos na nossa vida que vêm intercalando uma na outra, que seria, a mentalidade seria a principal, porque você vai
trabalhar esse código da mentalidade do merecimento e do poder. Depois vem o código para você intercalando, que seria o código do desbloqueio, né, daquelas crenças que você traz lá do tempo de criança, de infância, porque desbloqueia, porque a minha família toda foi assim, eu também, por que você é diferente, né? Então tem aquelas crenças também que você tem que deixar. Os hábitos, você tem hábitos que você já veio com ele lá da época que você era criança, então você adquiriu esse hábito por causa do meio em que você vive, ou muitas vezes da família do seu marido ou da sua própria família, uns hábitos que muitas vezes uns hábitos que nem você gosta, mas muitas vezes você adquiriu pela convivência. Então são coisas que também estão tirando você da sua linha, dos seus acionamentos de código. Outra coisa, o ambiente é outro código também que nós vamos ter que acionar, trabalhar esse código, que é o ambiente, porque o ambiente é tudo na nossa vida, é o ambiente que traz energia, é o ambiente que muda a energia, é ela que te leva ou te derruba, sabe? Então, o ambiente é um muito poderoso código que tem que ser estudado e trabalhado. Depois tem a escassez mental, né? Eu não quero, porque minha família nunca teve um carro X e eu não vou ter, por que eu vou ter, né? Então, aquela escassez mental, eu não tenho dinheiro, porque eu não posso, eu nunca vou ter esse valor, eu nunca vou conseguir isso. Então, né, a escassez mental também é outro código poderoso que nós também temos que trabalhar, que você precisa acionar esse código. Mudar, limpar ele, lapidar ele para poder mudar a direção e sair dessa mesmice. A outra seria o julgamento social, o medo, né? Aquele medo de ser julgado, o que os outros vão falar, o que a fulana vai falar, o que eles vão pensar de mim se eu não fizer isso ou se eu deixar de fazer isso, né? Se eu não aceitar esse convite, o que vão falar de mim? Vão achar que eu tô sem dinheiro, vão achar que eu tô endividado, vai achar que isso... Então, esse medo é um outro código que nós temos que acionar e limpar na nossa mente. Porque é um medo que só faz com que a gente se afunde. Tem muita gente que só vai se afundando porque está fazendo as coisas sem ter vontade, mas somente para agradar, né? Então, esse é um outro código poderoso. E a identidade fraca, quando você tem esse código da identidade fraca quer dizer assim, quando você mesmo não sabe o que você quer. Hoje você quer isso, amanhã você quer aquilo, não quero mais isso, daí eu quero aquilo, mas quem sou eu? Quem sou eu na realidade? Né? Será que eu sou o que eu quero ser? Ou eu sou o que meu marido quer que eu seja? Ou será que eu sou o que a sociedade quer que eu seja? Quem sou eu na realidade? Será que eu hoje, Irenice, faço aquilo que eu gosto? Então, essa mentalidade fraca, esses pontos de interrogações, esses questionamentos, você tem que se fazer e se encontrar. Será que hoje o que eu faço é realmente o que eu gosto de fazer? É o que eu quero fazer? Né? Então, essa mentalidade fraca também tem que ser estudada, tem que ser lapidada, são outro código. Aí tem também esse do piloto automático, que isso daí é o crucial também, tem que sair do piloto automático, tem que estar sempre respirando, parando para curtir a natureza, para curtir Deus, para poder desejar, agradecer, ter gratidão, né? Porque não é só chegar no domingo, hoje é domingo de ir para a igreja, hoje é domingo de fazer o culto, hoje... Não, ter aquele momento no seu dia a dia em que você para, respira, sai do piloto automático. Não é o dia, não é hoje, porque é domingo que é dia de ir para a igreja, que é dia de ir pro culto. Não, o dia de você conversar com Deus é o dia, é toda hora, é a hora que você está precisando. Você conversa com Deus quando você está na natureza, quando você está sozinho, quando você está em casa, quando você está em qualquer lugar. Não é aquele dia X e nem naquele local, naquele endereço. Então, isso é sair do piloto automático. E a falta de habilidades. Por que você não tem habilidades para nada? Por que você chegou onde chegou e não tem nenhuma habilidade? De quem é a culpa? Por que a sua habilidade é tão curta, tão pouca? Então,
tudo esse questionamento faz parte dos nossos códigos que devemos acionar e onde nós vamos começar a acionar uma por uma. Como eu disse para vocês, hoje nós estamos acionando a nossa habilidade mental, que é de você acionar o seu poder, de que eu posso, eu governo, eu quero. Isso daí é a sua mentalidade que você tem que começar a mudar. Por quê? Durante esse nosso encontro, tudo que nós vamos falar aqui são palavras que você vai colocar a trabalhar na sua mente, porque na realidade ninguém, nenhum mentor transforma a vida da gente, nem um professor, nem um mentor, ninguém, porque quem transforma a nossa vida, quem muda o nosso pensamento é a clareza que nós adquirimos sobre cada assunto que nós aprendemos. Então, o que faz você mudar, o que faz você virar a chave da sua vida é você, a mudança está dentro de você, não aqui fora, na minha aula, na minha mentoria, mas no seu querer. Então, quando a gente quer, quando a gente aceita aquilo que a gente ouve e você resolve fazer aquela virada de chave, fazer aquela transformação, muitas vezes não é fácil você fazer aquela virada de chave, fazer aquela transformação, porque mexe com muitas coisas, família, ambiente, né? Mexe com tudo, mas aos pouquinhos você consegue. Aos poucos é só querer, porque senão você vai continuar naquele sistema que te prende, te leva para o abismo e te deixa achando que você é vítima, que é isso que o sistema quer, colocar nós como vítima de tudo. E não é isso que nós estamos aqui na Terra para fazer. Nós estamos aqui para governar a nossa vida e ajudar as pessoas. Igual eu sou uma pessoa aposentada, que hoje eu trabalho porque eu gosto, porque eu quero ajudar as pessoas, porque eu acho um absurdo as pessoas que têm conhecimento, têm muitas coisas para transmitir e guardar só para si. Talvez um pouquinho que você fala sobre uma experiência que você já teve para uma pessoa, essa pessoa vai se beneficiar com aquilo que você sabe. Então, isso é ajudar as pessoas. Ajudar as pessoas não é você dar dinheiro para ela, não, é você ajudar em todos os sentidos. Então, para você mudar a sua mentalidade, você vai mudar a sua vida sem mudar o sentido dela. Por exemplo, mudar de vida sem mudar a mentalidade é como tentar rodar um programa. Então, não tem como você mudar a sua vida se você não muda a sua mentalidade. Se você continua pensando do mesmo jeito, se você continua achando como você acha, não, eu acho que é assim, pronto, acabou, mas eu quero mudar de vida. Então, não tem como, né? É como tentar rodar um programa moderno em um computador velho. Não tem como. Então, você precisa fazer essa mudança. Você tem que mudar de vida, mas primeiro você tem que também mudar o seu modo de pensar. Então, a mentalidade, ela tem que ser renovada todos os dias. Todos os dias ela tem que ser renovada. E não adianta, por exemplo, se chorar pelos problemas acontecidos, se deprimir, se trancar num quarto, se ficar rebelde, se ficar nervoso, se ficar tal, porque aconteceu um problema na sua vida e você não tem como resolver, se isso fosse uma saída, quantas pessoas hoje estavam com o problema resolvido, não é mesmo? Não existia depressão, não existia ansiedade, não existia tarja preta, não é mesmo? Por quê? Porque as pessoas se defrontam, debatem com o problema e não consegue resolver, não busca solução. Aí começa a ficar depressivo, ansioso, nervoso e aí vai se afundando no abismo que o sistema quer. Então não é por aí a coisa. O problema surge na vida da gente para a gente poder encontrar a solução. É fácil? Não é fácil. Mas você não pode se entregar, você tem que seguir em frente e ter fé. Porque sozinho a gente não consegue ir em frente, a gente tem que acreditar naquele poderoso, né, lá de cima, que está sempre nos orientando, mas ele só ajuda quem se mexe. Ele não ajuda você pedindo, só pedindo e você não faz a sua parte. Nós temos que fazer a nossa parte. Então, a nossa mentalidade não é você colocar
o seu corpo caído num sofá durante o dia inteiro, em frente de uma televisão, esperando que o milagre aconteça. Não, se você quer que aconteça algum milagre na sua vida, você tem que sair à luta. Então, essa é a nossa mentalidade. Por que que nosso corpo inteirinho sofre quando você tem uma mentalidade fraca? Porque a sua mentalidade governa você, governa seu corpo, a sua vida. Então, começando pela mentalidade, você já começa renovando o restante dos seus códigos. Então, por isso que a mentalidade é muito importante na nossa vida. Então, por isso que em 2026 tem que ser diferente. Você precisa de um novo sistema operacional. E qual seria esse novo sistema operacional na sua vida? Seria um novo computador, um novo drive. E esse novo drive só existe aqui, ó, na nossa mente. E como você faz esse novo drive? Mudando a sua mentalidade, mudando as suas conexões, mudando o seu modo de pensar e de agir. E começar a entrar em ação. Porque querer é poder, mas querer e não fazer nada também não consegue nada, não é mesmo? Porque dizem assim, uma passagem que fala que Deus está nos ouvindo quando nós pedimos para Ele. Ele tem tanto filho e Ele fica ouvindo os pedidos dos filhos. Só que Ele atende quem primeiro? Aquele que está fazendo alguma coisa, que está tentando sozinho. Agora, aquele que não está fazendo nada, que não está tentando resolver nada sozinho, ele deixa para depois também. Por quê? Porque ele vai atender quem está já tentando faz tempo e não conseguiu. Então, essa passagem, ainda vou ver qual que é a passagem da Bíblia que fala que Deus só pega na sua mão quando você chega mais perto. E quando você chega mais perto, quando você está correndo atrás dos seus problemas, quando você está tentando resolver, enquanto você está sentado em casa ou em qualquer lugar, ou muitas vezes depressivo, ansioso, achando que Deus tem que resolver o seu problema de qualquer jeito, porque você é filho e Ele é pai, e aí onde você cai na depressão, né? Tomar remédio para dormir, porque você nem dormir consegue mais. Então, o que acontece? Durante as próximas semanas, nós vamos acionar esse nosso código, vamos desbloquear um por um e vamos colocar em ação. Então, eu abri um grupo VIP que se chama o Código da Vida. Então, lá eu vou colocar muitos materiais, né? Eu vou entregar profundidade nesses assuntos. Então, lá eu vou mostrar como eu aplico isso na minha rotina. Vou mostrar para vocês como que é importante você ter o governo na sua vida, né? E muitas vezes também lá eu ponho para vocês resumo de livros, porque quem seguir comigo durante essa semana, nós vamos fazer uma leitura de um livro por mês. E essa leitura de um livro por mês, eu vou fazer o resumo, vou fazer o debate dele, tudinho lá nesse grupo VIP, que é o Código da Vida. Você que não pode assistir a live, você que não pode estar presente nas 6 da manhã, lá vai estar o link da aula e também no YouTube para você assistir. E eu vou dar dica de livros e o livro que vai ajudar, né, a aprimorar esses códigos, e também vou passar para você lá os resumos. Então, nós vamos fazer assim aquele grupo de estudo, de planejamento para a gente poder, mas eu não estou conseguindo fazer tal coisa, então vamos fazer assim, mas eu não consigo fazer, eu estou enfrentando um problema assim. Então lá esse grupo VIP é um grupo onde que a gente vai uma ajudar a outra a melhorar a nossa rotina, a nossa vida, os nossos hábitos. Eu tenho um hábito horrível, eu não sei como que eu faço, já tentei de tudo para acabar com esse hábito, como que eu faço? Não depende só de mim, tá? Entendeu? Então lá a gente vai fazer essa troca de conhecimento. Então, muitas vezes, quando nós falamos sobre hábitos também, é uma coisa que leva muita gente para momentos mais difíceis, né? Porque muitas vezes é difícil você deixar o hábito para trás. Então, como eu prometi, nossas aulas vai ser todos os dias, 6 da manhã, de 40 a 50 minutos, porque eu sei que vocês também precisam trabalhar.
Então, hoje só foi o começo, o código, né, que começamos a ser ativado hoje, através do primeiro código, que é a mentalidade. Nas próximas aulas, nós vamos falar primeiro sobre o segundo código, que nós vamos decidir ainda. Amanhã, só quem estiver aqui vai saber qual será o segundo código. Hoje foi o primeiro, a mentalidade. Então, essa é uma imersão, essas nossas aulas é uma imersão de 14 dias. Todos os dias, 6 da manhã, nós vamos estar aqui acionando um código. Esse código é um quebra-padrão, onde que cada código vai fazer você a quebrar um padrão da sua vida, aquela coisa que você não está gostando, que você está fazendo e você precisa quebrar, que você quer acabar com aquilo. Nós vamos estar aqui nesse grupo VIP ajudando você a quebrar esse padrão, começando primeiramente hoje com a sua mentalidade. E depois nós vamos, pelo esse grupo, nós vamos fazer mais reflexões. Bom dia, bem-vinda à nossa aula. Hoje, nosso primeiro dia, o código é a mentalidade. Então, como nós vemos, os grandes resultados só vêm com os micros resultados. Então, nós sonhamos em realizar coisas grandes. Eu sonho em tal coisa, eu sonho em tal coisa. Mas para você realizar esse sonho, você precisa, primeiramente, conquistar os micros resultados. E os micros resultados só vêm quando você aciona esses códigos. Que nem eu já citei vários códigos aqui hoje, que você precisa acionar. Então, você tem que acionar um por um e colocar em prática. E através dessa prática, desse acionamento que você faz, os micros resultados vão surgindo até se tornar um grande resultado. Por quê? Porque através desses códigos, como mentalidade, crença limitante, maus hábitos, medo do julgamento e mais coisas que vem por aí, tudo isso aí, quando você não aciona, ele se mantém parado e não ajuda você no seu micro resultado, no seu crescimento. Então, por isso que a nossa finalidade aqui é acionar esses micro resultados, acionar esses códigos para você poder colocar em prática, para você alcançar os micro resultados. Os micro resultados, eles vêm assim, muitas vezes ele vem num dia, em uma semana, em 15 dias, em um mês, em 40 dias, porque depende de que resultado nós estamos procurando. Então, os micros resultados, eles são importantes. Por exemplo, se você começou hoje, quarta-feira, daqui 7 dias, na quarta-feira que vem, você já vai sentir algum micro resultado na sua vida se você seguir as aulas todos os dias. Por quê? Digamos que você colocou em prática, primeiramente hoje, acionando a sua mentalidade, que é você colocar que você pode, você governa e você consegue. Então, a nossa mentalidade é assim, problemas não existem. O que existe são coisas que colocaram na nossa cabeça. Não é assim que falam? Mas onde que dá o problema aí? Não existe problema. É você que está colocando coisas na cabeça. E muitas vezes o problema é tão sério para nós, é tão sério que a gente acha que, meu Deus, e agora? Como que eu vou resolver tudo isso? Como que eu vou fazer? E muitas vezes quem está fora do nosso problema, que está olhando de lá para cá, fala, mas isso não é problema. Isso daí é uma oportunidade que está surgindo na sua vida para você fazer isso, 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 isso. Isso está acontecendo para você deixar de fazer isso, isso, isso. Então, muitas vezes é falta do quê? Da gente acionar a nossa mentalidade para poder perceber até qual é a profundidade de cada problema que surge na nossa vida. Muitas vezes, como diz, o problema ela só vem para quem tem força e poder para solucionar. E se a gente está com problema e você acha que o seu problema é maior de todos, imagina as outras pessoas que têm os problemas maiores, que são problemas de saúde, problema de família, conjugal, não é mesmo? Então, os problemas, elas surgem de tudo quanto é forma. Pode ser tão pequeno, pode ser tão grande, mas depende da pessoa, do jeito que a gente enxerga aquele problema. Porque muitas vezes o problema está lá, tipo um pingo.
Aquele pinguinho pequenininho que é só para você olhar para ele e falar: ah, então você veio na minha vida para acontecer isso e isso. Então agora é hora de eu fazer isso, isso e isso. Agora é hora de eu agir. Muitas vezes você não pensa assim. Você olha para o problema e fala: ai, meu Deus, como eu sou azarada. Ai, meu Deus, só acontece comigo. Ai, 2026 começou tudo errado. Já comecei falando: ai, o que acontece? A mentalidade poluiu. Você está com a mentalidade suja. Logo no começo de janeiro de 2026. Você já se poluiu inteira. Porque você viu que o problema que surgiu, muitas vezes nem surgiu, é um problema que já vem junto do ano passado para cá e que você não conseguiu resolver e você acha: meu Deus, esse ano vai ser aquele ano de novo, que nem o ano passado. Então você já está falando com os problemas. Então agora, depois dessa aula da nossa mentalidade, nós limpamos nossa mentalidade, estamos limpa. E nós sabemos que os problemas surgiram porque você pode resolver, porque você tem poder para resolver. Então, por isso que ele surgiu para você. E você sabe que muitas vezes você tem que olhar para ele e pensar: por que ele veio? Por que ele surgiu? Porque é para mim mudar o meu jeito de ser, o meu jeito de agir. Muitas vezes para mim parar de frequentar tal coisa, fazer tal coisa, entendeu? Então, muitas vezes você tem que olhar para o problema para você sentir onde está a solução. Porque os problemas surgem para a gente na nossa vida para transformar, não para prejudicar. Porque como eu disse, Deus, ele é pai, nós somos filho. Qual que é o pai que quer o mal do seu filho? Ninguém, nenhum pai quer ver seu filho, mas quer que ele cresça. Muitas vezes você não dá um castigo para o seu filho, para ele poder crescer, para ele poder aprender os bons modos. Então, é isso que acontece. O problema vem para isso, para a gente aprender. Talvez seja aquele puxão de orelha que você está precisando. É aquele problema que surgiu. Entendeu? Então, a nossa mentalidade tem que ser trabalhada nessa forma, acionando ela para uma solução, para uma saída. Não para você ficar se martirizando, dizendo: ah, mas eu sou azarado, eu sou azarada, mas eu sou assim mesmo. Aí começa a chamar aquelas coisas ruins e fica se poluindo. Aí a sua energia externa começa a ficar horrível. Aí você começa a se tornar uma pessoa negativa. Porque na realidade, como eu falei na abertura da nossa aula hoje, da nossa mentoria, que na realidade a nossa mentalidade, ela é o nosso foco, ele é a nossa perna para caminhar. Se você tem a mentalidade fraca, se você não aciona esse código da mentalidade, você cai, você fica depressivo, fica ansiosa, fica na tarja preta, não tem como. E você acha que vai ter alguém com dozinha? Ai, coitadinho de fulano, coitadinho de ciclano. Hoje em dia as pessoas estão assim, ó, cada um correndo atrás dos seus problemas. Ah, se fulano tá com problema, ela que resolva, ele que resolva, porque eu tenho os meus também, ninguém resolve para mim. Então não adianta ficar ansiosa, depressiva. Então, para isso nós temos que ter uma mentalidade forte. Como que nós trabalhamos nossa mentalidade forte? Primeiramente, levantando a cabeça, levantando o nosso ombro. Nunca fica assim, nunca baixa. Nunca fica achando que você é a última bolacha, você é a última da fila. Nunca fica achando que você não é favorecida por ele lá de cima. Por quê? Porque nós somos todos iguais, nós estamos assim, ó, mesmo patamar. Tem quem tem mais dinheiro, sim. Tem mais poder, sim, financeiro, mas somos todos assim, iguais. Nós muitas vezes estamos lá no fundo do poço, culpa nossa. Porque nós não sabemos administrar a nossa vida, a nossa mente. Porque tudo começa aqui, ó. Aqui. Então, na nossa mente, nós programamos o que queremos. Então, hoje, na nossa primeira aula, que eu venho aqui, amanhã vai ser a segunda aula, todos os dias, agora às 6 da manhã. Então, eu vou passar para você uns códigos fora daqui que a gente não pode trabalhar. Uns códigos dentro da aula, eu vou colocar lá no nosso grupo VIP, nosso código, o link está lá na bio do Instagram, e
Lá eu vou compartilhar mais coisas durante o dia e dando para vocês sempre uma dica de como você vai acionando a sua mente durante hoje, o dia inteiro. Agora pela manhã, e no período da tarde e no momento da noite. São 3 dicas que eu vou dar para esse dia. Amanhã o código é diferente e vai ser 3 códigos diferentes para o dia de amanhã. E assim nós vamos fazer durante essa imersão de 14 dias. Após os 14 dias de imersão, iremos fazer o quê? Fazer a nossa mentoria uma vez na semana, com leitura de um livro, onde eu vou explicar. Esse livro vai fazer parte desses códigos e esses livros eu vou colocar para vocês o resumo dele e um pequeno debate gravado dentro do grupo VIP para você estar sempre associando esses códigos junto com essa leitura. Porque é muito importante quando a gente associa, por exemplo, ativando a nossa mentalidade com uma leitura de um livro. Por quê? Porque não é aquilo que você ouviu de mim que você pode acreditar que seja ou não verdade. Mas quando você lê um livro que fala sobre mentalidade de um autor conhecido, famoso, que você sabe que ele já falava isso há muito tempo, e aí cita exemplos, aí a coisa fica bem melhor, você entende bem melhor. E esse resumo sobre mentalidade vou colocar essa semana para vocês aqui, se possível ainda hoje, para vocês, porque é o primeiro código que ele é muito importante. Então, vocês que não puderam assistir hoje, vão assistir pelo YouTube, que vou postar lá no YouTube, entra lá no link da bio, entra para o grupo do nosso grupo VIP, é um grupo acionando os códigos, onde vou passar para você vários materiais, várias dicas. E para você que não pode assistir as minhas aulas ao vivo, então vocês venham assistir depois no YouTube. E vocês que estão aqui, agradeço a presença de vocês e compartilhe, chame o povo para vir amanhã novamente na nossa aula, que amanhã vai ser o segundo código, que eu vou deixar para vocês um ponto de interrogação, que eu não vou falar qual vai ser, e amanhã nós vamos ativar o segundo código. E para vocês que chegaram depois da metade da minha mentoria de hoje, vou colocar esse vídeo da nossa aula de hoje lá no YouTube para vocês assistirem desde o comecinho, falou? Muito obrigada e até amanhã. Tchau, tchau.